Olá, eu sou Jorge Soares, seja muito bem-vindo a mais um Café com Versículo. Esse programa que compartilha com você, além de um café saboroso, um versículo poderoso que traz transformação e sabedoria para a nossa vida. No Café com Versículo de hoje eu quero compartilhar com vocês alguns versículos da passagem de João 8. Eu quero falar para vocês sobre pessoas que são escravas da própria vida. Existem pessoas que vivem uma vida escravizada. Eu não falo aquela vida escravizada no sentido como no passado, que a respeito de trabalho, não. São pessoas que escravizaram, se permitiram escravizar a própria vida, muitas vezes por causa da religião, costumes de família, culturas. E em João 8 a gente vê a passagem daquela mulher que os fariseus pegam ela em adultério e trazem até Jesus. E eles dizem: Mestre, pela lei de Moisés, essa mulher precisa ser apedrejada, porque ela cometeu adultério. Mas o Senhor, o que o Senhor diz? Então, assim, eles queriam saber da boca de Jesus o que Jesus pensava a respeito de eles apedrejar aquela mulher. Então, assim, por que eu falo que pessoas que são escravas da própria vida? Porque os fariseus, eles eram escravos dos seus costumes, escravos da sua religiosidade, escravos das suas próprias leis, entende? E quando uma pessoa ela vive uma vida de escravidão, ela escraviza também os outros. Ela não quer ver o outro bem. Então, por exemplo, por que uma pessoa ela tem o direito de julgar o outro? Porque muitas vezes a pessoa gostaria de fazer aquilo que o outro faz, mas não faz. Por quê? Porque essa pessoa ela vive uma vida de escravidão. Ela tem medo de se ela sair daquela bolha, ela possa ser julgada também. Então, muitas pessoas vivem assim: se eu prefiro que meu nome seja admirado e aplaudido e ter reconhecimento do que ser julgado pelas pessoas. E nessa passagem a gente vê alguns pontos importantes. É importante a gente entender que realmente aquela mulher ela cometeu um delito. Ela sabia que pela lei o adultério era algo, era um crime, E o preço que se pagava pelo crime de adultério era o apedrejamento. E ela arriscou e foi lá e pela conta e risco dela e adulterou. Muitas vezes nós também somos assim. Nós sabemos o que é certo, mas nós arriscamos. Muitas vezes porque nós não temos controle sobre os nossos impulsos, mas ela arriscou. Ela arriscou o quê? A própria vida por um prazer. Mas é importante a gente entender que quando eles trouxeram essa mulher até Jesus,
tinha que ter mais alguém ali para ser julgado, porque pela lei não era só a mulher, era o casal que tivesse cometendo aquele delito. E eles não trouxeram o homem, só trouxeram a mulher. Então havia ali uma hipocrisia daqueles fariseus. Então Jesus, ele começa a escrever na areia, né? Jesus, ele começa a escrever na areia e começa a pensar. O que ele vai responder para aqueles fariseus? E Jesus pergunta para eles, e Jesus dá uma direção para aqueles fariseus. Uai, aquele que não cometeu, não vê pecado em sua vida, começa a dar a primeira pedrada. E a palavra diz que todos eles foram saindo um por um. Quando a gente vê Jesus falar, quando a gente vê Jesus dar essa direção, né? Aquele que não tem defeitos, aquele que não cometeu nenhum delito, que atire a primeira pedra, que jogue a primeira pedra. E aí, quando a gente vê Jesus dar essa direção, a gente percebe alguns pontos que eu gostaria de falar com você. A primeira coisa que a gente observa é que aquela mulher realmente, ela desobedeceu a lei de Moisés. Mas aí Jesus pergunta para eles: qual de vocês nunca desobedeceu uma lei de Deus? Não é? Ela desobedeceu uma lei de Moisés, mas qual deles que nunca desobedeceu uma lei de Deus? Outro ponto é que quando nós conseguimos enxergar nossas falhas, tiramos o foco do erro das pessoas. Jesus, com aquela direção que Jesus deu, eles conseguiram encontrar neles os defeitos. Em um pouco de momento ali, eles deixam de olhar para elas e para aquela mulher e começam a olhar para si. Realmente, eu não tenho direito nenhum de dar uma pedrada nessa mulher, porque eu também sou falho e pecador. Eu também já cometi delitos. É importante a gente entender que aqueles homens, eles não estavam ali preocupados em cumprir a lei. Aqueles fariseus estavam ali tentando pegar Jesus, tentando achar em Jesus algo que pudesse criminalizar ele. Por isso que eles foram perguntar a Jesus para ver o que ele ia falar. Olha, as nossas palavras, elas têm que ser muito guardadas, e a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande pelas nossas palavras. Eles foram atrás de ouvir uma palavra de Jesus, porque o que Jesus dissesse ali, eles poderiam usar contra ele lá, né, diante das autoridades da lei. E aí Jesus vai e manda eles olhar para dentro deles. Então, outro ponto que a gente observa você não conhece as intenções das pessoas que não gostam de você. Eu já fui uma pessoa tipo assim, que eu sabia que aquela pessoa não gosta de mim, mas aquela pessoa queria ter opinião sobre a minha vida, queria dar opinião sobre a minha vida. Por exemplo,
quem está dando opinião sobre a lei de Moisés para Jesus são os inimigos de Jesus. Como que Jesus vai dar ouvido aos seus inimigos? Não há coerência. Se fossem os discípulos que tivessem trazido uma mulher em adultério para Jesus, seria uma outra situação, eram aquelas pessoas que estavam andando com ele. Mas os fariseus eram aqueles que eram inimigos, eram aqueles que perseguiam. Então você tem que saber quem são as pessoas que muitas vezes querem dar opinião na sua vida, querem falar como você tem que viver, querem dar lição sobre a sua vida, porque se essas pessoas não gostam de você, por que então que elas querem dar opinião sobre a sua vida? Então não permita isso. Não permita que uma pessoa que você não considera, ela dê opinião sobre a sua vida. Então, Jesus observa quem são essas pessoas que estão falando comigo. Você tem que observar quem são as pessoas que estão falando com você. E por que eu comecei falando o Café com o Versículo de hoje sobre pessoas que são escravas da própria vida? Os fariseus, eles não tinham liberdade. Eles tinham que seguir ali, né? Aquela regra estipulada pelas autoridades da lei, e Jesus era o libertador. Jesus, ele veio para libertar as pessoas da escravidão da lei, da escravidão do pecado. E aqueles homens, eles começaram a ficar incomodados. Como pode? A gente ouviu a vida toda palavras que nos escravizavam e agora vem uma pessoa dizendo palavras que libertam as pessoas. Como pode? A gente viveu a vida toda com o entendimento de que a gente tem que apedrejar. E agora vem um e diz que a gente tem que perdoar. Ou seja, o perdão é libertador. Mas tem muitas pessoas que aprenderam a viver como escravas da própria vida. Então você tem que observar muito bem quem são as pessoas que muitas vezes chegam na sua vida. Quem são essas pessoas para dar opinião na sua vida? Então, o que eu quero te dizer é que peça a Jesus para libertar você de uma vida escrava da religiosidade. Como que você sabe que uma pessoa é escrava da religiosidade? Se você fica julgando os outros, você é uma pessoa escrava. Eu estava vendo um vídeo eu estava vendo uma notícia daquela cantora Alcântara, que ela era evangélica, ela mudou da água para o vinho, né? E hoje ela está cantando no mundão. A minha primeira impressão foi ficar escandalizado e querer julgar. Mas aí eu me perguntei, cara, Jesus manda a gente olhar para a gente primeiro, para depois olhar para o outro, né? Até que ponto nós temos que condenar as pessoas? Eu penso que a gente não deve condenar as pessoas, porque nem Jesus veio para condenar. A gente não pode ser juiz das pessoas, mas a gente tem que orar por elas. A gente tem que interceder pelas pessoas, porque a nossa vida é uma vida liberta. E tem pessoas que já provaram da liberdade e muitas vezes voltaram a se tornar escravos. Então, esse foi o nosso Café com o Versículo de hoje. Compartilhe esse versículo com um amigo que muitas vezes sofre, né, por ser quem ele é de verdade.
E que Deus nos abençoe. Até o próximo Café com Versículo.